Vocês estão felizes? Quem não está vai ficar, amém? Fala assim, meu irmão, se você entrou aqui e não está feliz, você vai ficar feliz, porque na presença do Senhor, até a tristeza, ela pula de alegria, amém? Vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus. Aplaudiram de vocês, não tomaram café hoje não, gente. Vamos aplaudir a Jesus. É a Jesus. Se fosse para mim era um aplauso pouco, mas é para Jesus, amém? Queridos, a gente vai dar continuidade hoje à nossa série de mensagens, discípulos. Cadê, meu Deus? Não colocaram não, né? O nome série, mas está tranquilo, sem problema algum. Então o tema da mensagem de hoje vai ser o privilégio de ser um discípulo, amém? Então a gente já falou sobre o que é ser um discípulo, a gente já falou sobre características de um discípulo, né? E a gente também hoje vai aprender um pouquinho sobre um privilégio de se tornar um discípulo de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. Se a mesa puder colocar um fundo musical, eu vou agradecer muito. Mateus capítulo 17, versículo 1. Quantos acharam? Amém, queridos? Então a palavra do Senhor vai dizer assim: e 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu à parte a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estiveram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para mim, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizeis, então, os escribas, que Elias deverá vir primeiro? Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos de que falava de João Batista. Queridos, nesse exato momento aqui, Jesus, ele estava vindo cumprindo o seu chamado, o seu ministério aqui na terra. Só que em um dado momento, Jesus, ele pega os seus discípulos, não todos. Ele pega João, Pedro e Tiago, e pega esses discípulos ali agora, e Jesus pega e leva a um alto monte. Diferentemente de toda e qualquer atitude que talvez Jesus poderia ter aqui na terra, porque aonde Jesus caminhava, existia uma multidão de pessoas, existia vários discípulos. Mas para essa experiência específica, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E Jesus fala assim: olha, vamos subir ali um alto monte. Jesus não falou o que ele iria fazer. Jesus não falou com aqueles discípulos o que iria acontecer. Jesus não falou qual seriam as experiências que eles iriam desfrutar.
Jesus não comunicou nada, apenas Jesus falou: vamos ali a um alto monte, com 3 daqueles discípulos. Só que quando chega até o alto monte, Jesus em um determinado momento se transfigura. O rosto de Jesus fica como o sol, as vestes de Jesus como a luz do dia. E aqueles discípulos, eles têm uma revelação, e naquele meio daquela revelação aparece no meio ali alguém que já morreu, que foi Elias e foi Moisés, pessoas que fisicamente não estavam ali, mas no meio daquela revelação, daquela nuvem de glória, aparece aqueles 2 homens. Jesus leva aqueles discípulos a experimentar de um nível de intimidade maior. Jesus leva aqueles 3 discípulos ali a experimentar de uma coisa que talvez eles não experimentariam se fosse somente alguém religioso, alguém que só alguém que só se satisfazesse em vir para a igreja, alguém que só se satisfazesse em vir para um culto de jovem. Jesus levou aqueles discípulos porque aqueles discípulos, eles queriam ver algo a mais da parte de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é o privilégio de ser um discípulo de Jesus. Porque para você experimentar níveis espirituais maiores, experiências maiores com Deus, você não precisa ser somente um amigo do Evangelho, você precisa ser um discípulo de Cristo na terra. E às vezes, as nossas maiores experiências com Deus está muitas vezes nos dias aonde a gente menos coloca expectativa. A palavra de Deus diz: no dia que eu estou fraco é que eu estou forte. Por quê? É nesse dia que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eles não sabiam o que iria acontecer em cima daquele monte, mas eles obedecem, porque um discípulo, ele obedece ao seu Senhor. E por eles obedecer ao Senhor, eles experimentaram coisas, irmãos, que outros discípulos não experimentaram. Eles viram algo que outros discípulos não viram. Eles contemplaram algo que eles iriam levar para a vida inteira. Entenda que as suas experiências com Deus aqui na terra, ela vai fazer com que você se mantenha firme na sua presença. Porque um cristão sem experiência é um cristão muitas vezes vazio de história. Um discípulo que não tem experiência com Jesus é um discípulo que é vazio, não vai poder contar nada para os netos. Mas quando você começa a obedecer ao Senhor em níveis maiores, você vai desfrutar de coisas que outras pessoas não estão desfrutando. Quantos aqui querem adentrar em um nível maior com Deus? Irmãos, a gente está falando de uma experiência sobrenatural, irmãos. A gente não está falando de orar e ganhar uma bicicleta, não. Eles viram naquele dia o céu descer sobre aquele monte. E a gente vai aprender alguns princípios que existem dentro desse texto aqui. Que aquilo que Deus nos leva, repita assim comigo: aquilo que Deus me leva a ver. Mais forte, irmãos. Vai determinar o que eu irei viver e aonde eu irei chegar. Saquei, já ia para casa. Aquilo que Deus me leva a ver vai determinar, irmãos, o que eu vou viver e aonde eu vou chegar. É por isso que tem muitas pessoas desanimadas, porque elas não estão vendo nada. Elas não estão contemplando as promessas. Elas não estão contemplando o Senhor. Elas não estão contemplando a presença, e às vezes se torna uma pessoa totalmente desanimada. Mas quando nós começamos a contemplar a presença, contemplar as promessas, contemplar o que Deus vai fazer, começa a gerar expectativa no nosso coração, daquilo que a gente vai viver lá na frente com o Senhor. E essas experiências que nós vamos tendo com o Senhor, vai trazendo um gás para a gente no meio da caminhada. Porque nem sempre a gente vai estar forte o suficiente, nem sempre a gente vai ter uma fé elevada.
Mas talvez esses discípulos que viram a glória do Senhor, viram o Senhor resplandecer como o sol, em algum momento da vida, eles passaram por um momento de dificuldade, e talvez lembrou daquele dia. Não, eu já vi a glória do Senhor. O que eu estou passando aqui não determina para onde eu vou, mas o que eu vi determina para onde eu vou. Porque as aflições são transitórias, mas aquilo que Deus revela para a gente como verdades, elas permanecem para sempre na nossa vida. As aflições, irmãos, são várias nas nossas vidas, mas elas não são maiores do que a glória que há de ser revelada lá na frente da minha vida. Então o que você vê vai determinar aonde você vai chegar e o que você vai viver com o Senhor. Veja que lá em Jeremias 1:11, Deus chama o profeta Jeremias. Deus fala: ei Jeremias, antes que tu nascesse eu já tinha te visto e te escolhido. As nações, Jeremias, eu te dei por profeta. Irmãos, você já nasce sendo alguém em Deus. E a sua caminhada com Ele, o seu relacionamento com Ele vai te tornando aquilo que você já nasceu para ser. Ninguém vira pastor, se torna um pastor, porque já nasceu pastor. Ninguém vira empresário, não, ele já nasceu empresário, agora ele se torna empresário no meio da caminhada. Ou você acha que é você que coloca os sonhos dentro do seu coração? Quem coloca o sonho no coração de cada um de nós é Deus. O sonho de abrir um projeto, o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de ser médico, o sonho de colocar talvez várias filiais de empresa sua, é Deus que coloca. Porque por si mesmo a gente não pode produzir nada para o Senhor. Mas Deus chama lá o profeta Jeremias, e no capítulo 11, depois Jeremias fala assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios. Não, isso aí é Isaías, desculpa. Senhor, eu não sei falar. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. Talvez quando Deus chamou Jeremias, ele era alguém novinho como vocês. Assim como ele chamou também Samuel muito novo, que Samuel nem sabia que era o Senhor que estava chamando. E lá em Jeremias capítulo 11, ele diz assim, ó: e a palavra do Senhor veio a mim, depois de Jeremias viver um complexo de inferioridade, de falar que eu não sou, que eu não mereço, que eu sou pecador, que eu sou falho. Talvez você esteja se indagando assim também hoje: eu não mereço, eu sou falho, não era nem para mim estar aqui nesse culto. E eu te digo, era para você estar, para ouvir essa palavra. Deus chama Jeremias: Jeremias, tu és profeta. E Jeremias se sente pequeno diante da tamanha glória do Senhor e responsabilidade do chamado. E Jeremias diz aqui no versículo 11, não, a palavra de Deus diz no versículo 11: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? O que é que tu está vendo, Jeremias? Porque, irmãos, Deus nos chamou para ver algo. Deus nos chamou para ver a glória de Jesus. O Senhor nos chamou para contemplar a presença dEle aqui na terra. O Senhor nos chamou para viver a eternidade, não somente quando nós morrermos, mas aqui na terra conhecer o coração de Jesus. E ele chega: Jeremias, o que é que você está vendo? Repita assim: tem muito crente que não está vendo nada. Quando eu não vejo nada, eu não tenho esperança do futuro. Quando eu não vejo nada, o que o Senhor quer me mostrar, eu não tenho esperança. Eu sempre vou me sentir pequeno, inferior, igual Jeremias. Eu, um profeta, eu sou apenas uma criança. Deus, eu não sei nem falar, não sei se ele gaguejar, eu não sei nem falar ainda. Então, quando a gente não tem uma visão clara, a gente não consegue se olhar quem verdadeiramente a gente é diante do Senhor. Porque a sua identidade, irmãos, ela não é firmada em um culto de jovens, ela é firmada em Jesus. Por isso que se você vir para o culto de jovens e não olhar para Jesus, você pode sair daqui da mesma maneira. Mas se você olha para aquele que te criou,
você vai ter a real revelação de quem te criou e de quem você é nele. E ele chama Jeremias. E a palavra do Senhor veio a Jeremias. O que você vê, Jeremias? Aí vou seguir. Eu vejo um ramo de amendoeira. É muito doido, né? Como é que Deus chama um profeta e o profeta está vendo um ramo de amendoeira? E o Senhor completa assim: e o Senhor me disse: você viu bem. Tipo, o que você está vendo é isso mesmo. Porque às vezes a gente vê algo, mas enxerga diferente, sim ou não? O Senhor falou: olha, é isso mesmo que você está vendo, Jeremias. Você, ó, tá nota 10. Pois eu estou, completando aqui, você viu bem, pois eu estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Veja aqui no chamado de Jeremias. Depois de Jeremias trazer todo um diagnóstico para o Senhor do seu complexo de inferioridade, de que ele era uma criança, de que ele não sabia falar, Deus levou Jeremias a um lugar para ele ver algo. Só que esse algo era uma amendoeira. E o Senhor falou: olha, Jeremias, você vê bem. E a gente vai entender o porquê Jeremias viu a amendoeira. Sobre a amendoeira, o profeta ele poderia ter pelo menos 3 lembranças ao ver aquela vara de amendoeira. O que é que a palavra diz? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez o profeta, não sei quanta idade ele tinha, não sei se ele sabia das histórias, mas poderia trazer uma memória sobre o que já aconteceu lá, sobre o que a amendoeira representava. Ao ver aquela amendoeira, ela já possuía um forte simbolismo na história do povo de Deus. Veja, o candelabro, ele era adornado por amendoeiras. Ele está lá em Êxodo 25, 33. Deus não estava mostrando qualquer coisa para Jeremias. A vara de Arão floresceu e brotou amêndoas. Poderia trazer isso aí também à memória. E a exortação final de Eclesiastes usa o florescer da amendoeira como exemplo. A amendoeira no hebraico, ela é shaked, que significa literalmente aquele que desperta. Deus, querendo ou não, estava falando para Jeremias: Jeremias, desperta. É tempo de florescer, Jeremias. Sai desse lugar. Ah, mas eu não estou. Não. É tempo de florescer. Jovens da Igreja Aliança, é tempo de florescer. É tempo de dar frutos. É tempo de pregar em tempo e fora de tempo. É tempo de ganhar almas. É tempo de fazer células na faculdade. É tempo de fazer células na escola. É tempo de se reunir nas casas. Porque a palavra diz que os filhos converterão os corações dos pais e os pais aos filhos. E Jeremias está falando isso: desperta. Sai desse lugar. Sai desse lugar de complexo, de que você não merece, de que você não é ninguém, de que teus pecados é grande demais para mim, Jeremias. Sai desse lugar. A amendoeira não é, já falei, fala assim: misericórdia, dá graça ao missionário. Então aquele que desperta, porque ela é a primeira árvore que brota antes da primavera começar lá em Israel. Durante o inverno, todas as folhas da amendoeira seca e cai. Ela parece morrer, parece estar esquecida, parece inútil. Assim também sobre nossas vidas chegam alguns invernos. Parece que não tem mais jeito para a gente. Parece que a gente já está morto, só sobrevivendo.
Parece que situações que a gente viveu há 10 anos, está vivendo hoje de novo, e parece que elas vão se repetir a nossa vida inteira. Mas eu digo para vocês, não vai repetir. Tem coisas na vida de vocês que Deus permite para trazer vocês para perto dele. Deus, quando quis libertar o povo de Israel, Deus não folgou, Deus apertou os parafusos, colocando praga, endurecendo o coração de Faraó. Sim ou não? Deus folgou, Deus falou, hoje você sai. Não. Deus, praga 1, praga 2, praga 3. Rapaz, Moisés teve que ser trabalhado ali no emocional, na paciência, porque é por isso que quando o homem chegou lá no deserto, feriu a rocha. Acho que ele já estava no limite. Repita-se comigo, todo homem, toda mulher de Deus, ele precisa ter um equilíbrio emocional. Senão, ele joga fora o que conquistou, talvez em 40, 50 anos em um dia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Amém, queridos? Vocês estão entendendo até aqui? Então, mais algo interessante acontece com a amendoeira também. Antes que o inverno acabe, enquanto as demais árvores estão secas e sem frutos, ela começa a florescer. Ou seja, Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, é hora de florescer. Jeremias, não é um tempo de você estar se questionando quem você é. Não é o tempo de você estar se questionando o que já perdeu, o que já passou, o que ficou lá atrás. Não vos lembrei das coisas passadas, não considerei as antigas, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Porventura vós não percebeis. Sabe por que a gente não percebe o que Deus está fazendo de novo agora? Porque a gente está sempre olhando para o passado. A gente está sempre olhando para o que já passou, o que se perdeu. E Deus está querendo transicionar nossa mente nessa noite, para começar a contemplar e enxergar aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Então o Senhor, Ele chamou Jeremias para ver algo. Uma outra coisa característica da amendoeira é que ela é uma planta que naquela região floresce muito cedo e dá frutos ainda muito cedo. Rapaz, é incrível a forma como o Senhor fala. O Senhor está falando para um adolescente, para uma criança ali, tipo, Jeremias, o que é que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira, certo? O que é que a amendoeira faz? Ela dá fruto. Como? Muito cedo. Fala, não importa a sua idade, Jeremias. Não importa quantos anos você tem. Você nasceu para gerar frutos. Você nasceu, que está aqui, jovem, para florescer. Você não nasceu para estar vivendo essa vida que talvez você está. Uma vida que não tem esperança. Uma vida que não tem, talvez, planos bem estabelecidos. Você está aqui para ter um plano. A palavra diz que os planos são do homem, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Deus não nos impediu de fazer planos. Porque um homem sem planos, sem sonhos, ele é um homem que só está sobrevivendo, não está sonhando, não está vivo. É por isso que Deus fala, os planos são do homem. O homem tem que realmente fazer seus planos. Quero comprar uma casa, quero casar, quero terminar minha faculdade, eu quero ser um grande homem de Deus, eu quero ganhar 2.000 almas em cada ano. Amém? Eu quero ver o meu bairro transformado. Então o homem, ele tem que ter planos, irmãos. Então o Senhor pediu para que Jeremias visse algo. Amém? Uma outra coisa aqui em Amós 3,7. Ainda a gente está dentro daquele tema. Aquilo que Deus nos leva a ver determina onde nós iremos chegar, amém? Então Deus levou Jeremias a ver a amendoeira. E a palavra diz lá em Amós 3,7 que certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Nada do que acontece no mundo, nada do que vai acontecer é feito sem antes o Senhor revelar os seus planos aos seus servos, aos profetas. Primeiro há uma contemplação, depois acontece aquilo que foi contemplado. Seja coisas boas ou coisas ruins. O profeta, ele só vê a chuva descendo, o povo sendo curado. O profeta vê coisas ruins também, que vai acontecer, porque o profeta é um intercessor.
Amém, queridos? Então, voltando aqui para a palavra, para alguns princípios que a gente vai estar trazendo nessa noite. Quanto mais profundos os níveis de revelação que nós iremos ter de Jesus, maiores e mais profundos será o nosso comprometimento com aquilo que é eterno. Sabe por que muitas pessoas às vezes têm uma visão superficial do Evangelho? É porque elas são superficiais na sua intimidade. Sabe por que uma pessoa às vezes, ela está na igreja, ou começa a vir para a igreja, vê a primeira luta, ela já sai? Se ela não for nova convertida, se ela for uma pessoa que já tem muito tempo, é porque às vezes a intimidade dela é superficial. Eu não estou falando daquelas pessoas que nem conhecem o Senhor ainda, que está chegando. Porque às vezes quando a gente chega parece que é um turbilhão, né? Eu mesmo quando falei, eu vou me batizar, eu nunca vi tanta luta na minha vida, irmão. Eu nunca vi a gente que se levantou de não sei da onde. Eu perdi moto, tive que vender carro, fiquei sem receber dinheiro. Foi uma luta, irmão. Saí de trabalho, falei, meu Deus, ser crente é isso aqui? Mas na verdade Deus estava tirando aquilo que não precisava estar na minha vida, para depois estabelecer na minha vida aquilo que era eterno. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Então o Evangelho tem luta, mas depois o Senhor começa a estabelecer aquilo que é eterno. Porque lá em Eclesiastes diz que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Sim ou não? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Sim ou não? Tudo quanto Deus faz durará eternamente. E nada se pode acrescentar. O homem não pode acrescentar nem tirar. Tudo que Deus faz dura eternamente. É por isso que às vezes Deus faz umas limpas nas nossas vidas. Tira pessoas, tira a gente de ambientes, arranca a gente de lugares. Porque o que Ele vai estabelecer é eterno. Deus não vai te dar uma casa e amanhã depois falar, me arrependi de ter dado a casa, eu vou tomar. Deus não faz isso, irmão. Tudo quanto Deus faz, Ele é eterno, Ele permanece para sempre. Amém, queridos? Então, quanto mais profundo forem os nossos níveis de revelações que iremos ter com Jesus, maiores e mais profundos será o nosso comprometimento com aquilo que é eterno. Quando eu me converti, irmãos, eu não faltava uma vigília, saía do culto aqui, chegava em casa, oração, ligava, era luz acesa o tempo todo no meu quarto. Porque eu queria realmente ter uma revelação de Jesus e tive. Só que esses níveis de mergulho trazem um comprometimento muito grande dentro do meu coração para a minha vida hoje. É por isso que a gente não pode ser pessoas superficiais. A gente precisa verdadeiramente mergulhar na presença de Deus, aonde há paz, aonde há cura, aonde há restauração, aonde há o poder do Espírito Santo regendo as nossas vidas, amém? Então nós só conseguimos suportar uma outra característica, alguns níveis de batalha aqui na terra, quando antes nós temos a clara visão do que é profundo e do que é eterno. Irmãos, você pode se perguntar, por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir um monte lá? Jesus se transfigurou a ponto de ser luz igual um sol, ninguém consegue olhar para o sol. Então imagine um nível de experiência que aqueles discípulos tiveram. Aí você acha que Jesus estava dando aquele nível de experiência para eles sair por aí só contando? Não. Jesus estava levando a eles a um nível maior, porque lá na frente eles iam encontrar dificuldades, eles iriam encontrar batalhas, eles iriam encontrar talvez pessoas no trabalho que irão talvez ser contra a nossa fé. E se nós não tivermos esse nível de revelação profundo em Deus, a gente facilmente se desanima. A gente facilmente é convencido por um professor na faculdade. Facilmente. Mas quando eu tenho uma revelação ainda que aquele professor fale que Jesus não existe, que a cruz é mentira, que não existe céu, dentro de mim vai ter um fogo aqui, falando tudo isso é mentira. Porque eu consegui contemplar a profundidade da eternidade. Amém, queridos? Você precisa aqui nessa noite contemplar a profundidade que há no coração de Jesus. Profundidade, irmãos. Sabe por quê?
A gente vem aqui às vezes para dar um dízimo, não é porque quer ser abençoado, não é porque a gente já ama Jesus. Dá uma oferta porque ama. A gente serve ao Senhor, é de graça, irmão. Vou botar do meu dinheiro mesmo, minha gasolina, e vou aí pregar. É assim, irmão. Por quê? Porque a gente teve um nível profundo de quem é Jesus. Quantas vezes a gente sai daqui cansado, deixa a casa, deixa o filme, deixa o sofazinho querido, todo sábado, ou domingo, ou a depender de qual seja o dia. Viaja às vezes 3 horas de relógio para pregar o evangelho. Chega lá o irmão, toma aqui uma oferta. Irmão, a gente não quer oferta não, irmão. Às vezes as pessoas nos constrangem tanto, que a gente tem que pegar às vezes 100 reais. Mas às vezes a gente bota do nosso bolso. Por quê, irmão? Porque a gente entendeu o evangelho. Quando a gente não entende os níveis de profundidade, a gente sempre está vivendo o evangelho por base de troca. Se eu for para a igreja, Jesus vai me abençoar. Se eu der o dízimo, irmãos, Jesus já te abençoou, está escrito. Nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não tem nada que eu faça que me faça me tornar alguém digno de receber alguma coisa. Porque só há um digno que é Jesus. Então nós precisamos adentrar a esses níveis. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto foi que um dos privilégios de ser um discípulo de Jesus é que nós iremos carregar revelações que outras pessoas não irão carregar. Eu não sei quantos de vocês têm fome e sede por isso, mas um dos privilégios de ser um discípulo de Jesus é carregar revelações dentro dos nossos corações, coisas que não é todo mundo que vai ter. Jesus, quando desceu o monte com aqueles 3 discípulos, Jesus falou assim: olha, vocês não devem contar nada para ninguém, porque não é justo eu pagar um preço e subir o monte e ter uma revelação e chegar aqui embaixo, Jesus falar comigo, não fala nada para ninguém, chegar aqui embaixo, a pessoa que está lá no sofá, eu chegar aquele negócio tão profundo e falar para a pessoa, sendo que Jesus falou, não fale. E tem pessoas que não assemelham algumas revelações, algumas profundidades. Pedro, ao mesmo tempo que falou, Jesus, tu és o Cristo, depois já está falando, Jesus, o Senhor não pode ser morto não. Não estava assemelhando. Jesus, eu vou te levar a um nível maior, para tu ter um entendimento maior, porque eu vou começar a minha igreja por você, e você precisa entender. Quem é que Jesus chama para ir lá para cima? Pedro, irmãos. Jesus começou a igreja com quem? Com Pedro. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Jesus chamou aqueles 3 porque existia um propósito profundo na vida daqueles 3 discípulos. E o fato de Jesus te levar a lugares que talvez você precisa adentrar, é porque Ele tem algo a fazer na sua vida. Mas você precisa contemplar aquilo que Ele quer te mostrar, irmãos. Porque da mesma forma que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no mesmo texto, Pedro fala, quando o Senhor falou, eu vou ter que morrer, padecer, Pedro fala, não, Jesus, o Senhor não pode ir não. O Senhor falou, para trás de mim, Satanás. Tu não conhece as profundezas que vêm de Deus? Pedro, o homem que acabara de revelar que Jesus é o Cristo, agora já estava sendo usado pelo próprio Satanás? É, irmãos, a Bíblia está deixando isso claro. Vigiar e orar, irmãos. Não dês lugar ao diabo. Não é porque você está vindo para a igreja, não é porque você é dizimista, não é porque você, sei lá o que você é, que você não deve vigiar, não. Aí Jesus leva Pedro lá para cima, porque ele precisava lá na frente suportar algo que Deus iria estabelecer na vida dele. Se você não tiver revelação de quem Jesus, qualquer coisa te tira da presença, sim ou não? Qualquer coisinha, irmãos. Mas em Hebreus 11 vai falar dos heróis na fé. Tiveram suas cabeças arrancadas, foram cerrados ao meio. Pensa aí, irmão, um cara ser cerrado ao meio igual uma vaca é cerrada. Por que esses caras falaram, não é Jesus que é Deus, não é só lá? Por que eles não falaram? Porque eles tinham revelação de quem Jesus era, irmãos. Então, Deus deixou Hebreus 11 para a gente falar assim, olha,
nenhuma luta que eu passo é melhor do que o que esses caras passaram. Tipo, se eles aguentaram se manter firmes, declarando que Jesus é o Senhor, mesmo sendo decapitados, cerrados ao meio, açoitados, presos, injuriados, eu também posso suportar aquilo que eu estou passando como um discípulo. Só que tem algo lindo, irmãos. A gente passa lutas em paz. O reino de Deus não é justiça, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. Qual foi o momento que você vê na Bíblia que Jesus descansou? Na tempestade. É doido, não é, irmãos? Jesus está o tempo todo orando, expulsando o demônio. Jesus está o tempo todo ensinando seus discípulos. Em momento algum, o Filho do Homem não descansa, mas na tempestade, Jesus está lá debaixo do porão. Ele quer nos ensinar um princípio ali. Que mesmo se nós estivermos na tempestade, nós iremos ter paz. E a paz em nosso coração, faz a gente enxergar o futuro. É por isso que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Porque a paz, um homem com paz, ele consegue enxergar o futuro, mesmo passando por dificuldades. Agora o homem sem paz, ele não consegue ver um palmo na sua frente. Então a primeira coisa que Jesus quer colocar dentro do seu coração que está aqui nessa noite, é a justiça dele, é a paz dele e é a alegria dele. Se você tiver com o que comer, com o que vestir, com o que dormir, já se alegrai-vos com isso. O reino de Deus é tão simples, irmão. A gente que complica. Você está falando, fique em paz, irmão. Se você tiver onde dormir, quantos aqui tem onde dormir? Todos nós. O que comer, o que vestir, fiquem alegres. O resto das coisas vai vir a partir da oração. Vamos aplaudir o Senhor por isso, queridos. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Então, o fato de nós sermos discípulos é porque nós tememos ao Senhor. E o fato de nós temer o Senhor vai nos fazer enxergar coisas que estão no coração de Deus. Segredos que estão em seu coração. Segredos que Deus não revela a qualquer pessoa. E essas experiências que você tem com Deus, elas marcam e ditam a sua intimidade com Ele. No ano de 2020, eu já falei essa experiência aqui. Muitas pessoas não sabem porque é novas aqui no culto. Eu tive uma experiência no meu quarto, eu orando pelo Brasil, pelas nações. Era no tempo da pandemia. E eu tinha iniciado uma série de lives, através do seu Jordão, né? Ficou todo mundo em casa, às vezes problema emocional, dificuldade. O marido ficou mais tempo com a mulher, talvez era mais briga na época. Então eu falei, rapaz, vou fazer uma live, através do seu Jordão. Ou seja, para incentivar a pessoa a ter fé. Porque muitas pessoas, depois da pandemia, se desbandeou, irmão. Eu subi um monte de madrugada lá, há um tempo atrás, era a noite toda adoração. Tinha um povo que não parava. A gente sobe hoje, não é tanta gente. Depois da pandemia, o Senhor balançou a figueira. E aí eu estava orando. E aí falei, eu vou fazer a live através do seu Jordão. Na segunda o Senhor falou, Caba, para com isso. Não é tempo de botar o povo para marchar, não. É o tempo de eu restaurar o povo. Parei imediatamente a live.
Aí depois eu orando lá pelo Brasil, pelas nações, pelo povo, o Senhor falou comigo. As pessoas não estão entendendo. Automaticamente a oração, irmãos, eu estava de joelho, orando ao Senhor. O Senhor falou comigo, as pessoas não estão entendendo. E lá mesmo, na oração de joelhos, me levou até o livro de 1 Reis, capítulo 18. Depois da minha oração, parei e abri o texto. Quando eu abri o texto, era o desafio dos profetas de Baal com Elias. Aonde naquela época, era uma época de crise, não estava chovendo. E Elias chega para falar, agora vai chover. Agora eu vou fazer um desafio para vocês, para a gente saber qual é o Deus verdadeiro. Se é Baal ou se é o Senhor. Esse cara falou, olha, é ótima essa palavra, faz. Manda o desafio aí. E aí Elias fez o desafio. Aí fizeram lá o sacrifício. Os profetas de Baal começaram a clamar Baal e nada acontecia. Começaram a se cortar, nada acontecia. Elias começa a tirar onda. Porventura o Deus de vocês não está viajando? Talvez não esteja descansando. Elias começa a tirar onda, irmãos, com aquelas pessoas. E quando é a vez de Elias, a primeira coisa que Elias faz, ele repara o altar. Não tem como a glória vir sem a reparação do altar. Não tem como as coisas de Deus vir na nossa vida sem o nosso coração estar sendo transformado e reparado. Elias repara o altar. Ele faz um rego, aquela cavadura ao redor do altar. Pense uma fogueira aí, um sacrifício, um bezerro em cima. Cavou o altar ao redor e mandou encher de água. Enche de água, bota mais. Botava uma vez, botou, acho que foi 3 vezes, enche mais de água. Tinha 12 pedras do altar representando as 12 tribos. E aí Elias fala, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Começou a orar. Manifesta-se hoje que tu és Deus, que eu sou teu servo, que conforme tua palavra fiz todas essas coisas. A Bíblia diz que então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a pedra, lambeu a água, lambeu tudo. E o que é que o Senhor me falou? Dentro dessa experiência, dentro do meu quarto, aqui no Parque P, Rua Tijuca. O Senhor me falou, olha, é um tempo de restauração dos altares. Ano 2020. Relutei, irmãos, para sair, liberar essa palavra. O que foi que eu falei? Que Deus não faz nada sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. A gente julga o profeta que o profeta mora na Rua Tijuca, que o profeta bebe água com você, que o profeta penteia o cabelo de lado, que o profeta usa gel, pasta. A gente julga o profeta. E aí logo depois Elias sobe um monte. Elias falou, olha, come e bebe, porque está vindo aí um ruído de uma abundante chuva. E o Senhor falou comigo assim, olha, é um tempo de restauração dos altares, para que a abundante chuva venha. Irmãos, eu vivi tantas experiências, com base nessa experiência no meu quarto. Tantas experiências que eu vivi, irmãos. E aí eu relutei para liberar essa palavra. Eu subi o monte, Senhor, libera a palavra. Subi o monte, Senhor, libera a palavra. E eu não conseguia liberar essa palavra, irmão. Como? Através da rede social. Passaram-se 3 anos. E eu estava lá em Belo Horizonte, em uma escola de profetas. Já estava há 10 dias naquela escola. Eu fui aqui em feira para um estúdio com um fotógrafo, para ele gravar o vídeo. Eu não consegui gravar esse vídeo, velho. Quando eu olho para a câmera me travava. Às vezes eu não falo direito, mas eu quero que vocês entendam o que eu quero transmitir. Eu fui para a câmera, porque na câmera você tem que falar tudo certinho, né? As palavras certinhas, e toda hora eu falava a palavra errada. Eu falei, não dá certo não, tem que ser do meu jeito. Do jeito que Deus me fez. E aí não deu certo. Com 3 anos eu estou lá na escola de profetas em Belo Horizonte. E eu fui e liberei a palavra. Lembra do nome Abundante Chuva? Lembra? Elias subiu ao altar, o Senhor falou comigo, é um tempo de restauração, para que a abundante chuva venha. Eu liberei, passei 3 anos para liberar, não consegui, liberei lá, no 10º dia da escola. Aí depois da escola a gente ia agora para a conferência, que faz parte da escola, que é 3 dias. Irmãos, eu liberei a palavra no 10º dia, no 3º dia da conferência, na última sessão dessa conferência,
o que é que acontece dentro da igreja? Chove dentro da igreja. Tem alguns que não acreditaram não. Vai lá no meu Instagram e orem. A igreja fechada, choveu dentro. Mas eu não estou falando de pingo não, irmãos. Não tem aquele toró aqui do Nordeste, que é 30 segundos que a nuvem passa e que bate, chega a dói. Igual aquilo ali. Porque o segredo do Senhor estão com os íntimos. Não sou melhor do que, como é teu nome, tio? Pedro? Eu não sou melhor que João, e João não é melhor do que eu. Mas os segredos de Deus estão com os íntimos. Se João for íntimo do Senhor, o Senhor vai mostrar coisas para João. Amém, queridos? E essas experiências, como essa que eu passei, e que você também vai passar, eu profetizo na sua vida, experiências grandiosas com o Senhor, você vai passar, elas vão ditar a sua vida com o Senhor. Você sempre vai se lembrar das experiências. Um cristão sem experiência, irmãos, é um cristão que muitas vezes ele é balançado com qualquer coisa. Tu acha que um cristão que tem experiência de quem Jesus é, se vê uma raia que vai se balançar? O cara está cheio do Espírito Santo. O cara está cheio da presença de Deus. Está cheio da glória de Deus. O cara vai se sujar por causa de uma bebida. Vai trocar a glória, aquilo que é eterno, por algo tão passageiro, que leva seu dinheiro, que destrói sua emoção, que faz você brigar dentro de casa, com a esposa, com o marido, com o tio, com a avó, sei lá com quem é. Então essas experiências que nós temos com Deus, elas irão nos fazer, nos manter vivos, na presença de Jesus, amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Profetize sobre a sua vida. Você tem experiências sobrenaturais com o Senhor. Experiências, irmãos. Nós precisamos ser uma geração que tem experiências com o Senhor. Não adianta a gente pular só gritar, só dançar, se não tiver experiência. Porque a tua experiência vai ser como uma marca. Repita-se comigo, a minha experiência com Deus vai ser como uma marca. Aonde eu for, ela vai me acompanhar. Aí o professor lá na faculdade, ele não vai poder ter poder para tirar aquilo que você de fato viveu com coisas que são de palavras humanas. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo falou isso, que é poder para aqueles que creem. Quantas coisas eu já vivi com o Senhor? Quantas coisas você já viveu com o Senhor? E Deus quer te levar para um nível maior, amém, queridos? Deus quer levar vocês para um nível maior. Porque o discípulo não vive o mesmo nível de qualquer pessoa. O discípulo não vive o nível de amigo do Evangelho, de amigo da igreja. O discípulo, ele vive em níveis maiores com Deus. Então Jesus, quando levou aqueles discípulos lá para cima do monte, foi também para revelar o seu lado divino. Pegou? Revelar o seu lado divino. Porque eles iam Jesus curar, libertar, salvar, mas talvez eles nunca tinham contemplado aquela grandeza, aquela atmosfera que eles contemplaram. A gente está falando que Jesus se transfigurou. É como se eu subisse no monte, meu rosto brilhasse tanto como o sol, e você não conseguisse olhar para mim. Assim como também Moisés, o rosto dele se transfigurou. Porque não tem como olhar para Jesus e a gente continuar da mesma forma. Nós somos transformados quando nós olhamos para o Senhor. Não para uma religiosidade, não para o irmão, não para quem está pregando, mas para de quem aquele cara está pregando, que é Jesus. Então, experiências superficiais você pode ter, mas você precisa ter uma revelação de quem Jesus é. Porque senão você não deixa nada, irmãos. Por amor ao Senhor, nós precisamos deixar algumas coisas para trás, para nos tornarmos discípulos, amém?